Ainda de pé, queridos, Marcos capítulo 8, versos de 27 a 35, leiamos todos a uma só voz. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-o Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. A igreja pode assentar-se. Cada dia mais temos visto pessoas que nos prometem um universo maravilhoso. Se você quer ser feliz, não deixe mais seu dinheiro no banco, invista em tal coisa. Se você quer ser bem-sucedido, não faça tal coisa, seja outra coisa. Você entra em qualquer vídeo no YouTube para ver alguma coisa, tem sempre alguém ensinando para você o seguinte: largue tudo que você já conhece, cola comigo que eu vou te ensinar alguma coisa melhor. Você precisa fazer determinada coisa para ser mais feliz. Outro diz: eu tenho a chave do conhecimento universal. O Senhor Jesus, Ele nos traz o Evangelho, e esse Evangelho, ele só faz sentido quando o discípulo dele percebe uma coisa. O Evangelho só faz sentido quando o discípulo tem como premissa um elemento fundamental para se viver. E é isso que está nesse texto nessa manhã. Vamos ler? Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Esta pergunta normalmente só fazem 2 tipos de pessoas. Primeiro, aquela pessoa que depende da opinião do outro para ser feliz. Então ela passa a vida dizendo o seguinte: eu não quero te decepcionar, eu fiz certo. Olha, eu agi corretamente. Você acha que eu devo ser desse jeito, devo ser assim, devo ser de outro jeito? É um indivíduo que ele em si não tem raiz em si mesmo. Então ele necessita, conforme vai conhecendo pessoas, moldar-se aquelas pessoas para que a sua vida tenha relevância. Esse é o primeiro indivíduo que faz esse tipo de pergunta. O segundo indivíduo que faz esse tipo de pergunta é o indivíduo que vai para o outro extremo. Ele é cônscio de si. E uma vez que ele é cônscio de si, ele quer perceber até que ponto a percepção do outro é desenvolvida o suficiente para reconhecer nas atitudes dele aquilo que ele é. São 2 tipos de pessoas distintas. E responderam os discípulos. Olha a resposta que os discípulos dão. Verso 28, leamos. E responderam: outros, mais outros, alguns 2. Tem alguma coisa errada nessas respostas, gente?
Fora o óbvio que Jesus não era nenhum desses, não se encaixava em nenhuma dessas três categorias. Tem alguma outra coisa errada aí? Sim ou não? Jesus pergunta para quem? Para os egípcios? Para os discípulos. Seus discípulos, eles eram seguidores do zoroastrismo? Eles eram egípcios? Eles eram babilônicos? Os discípulos de Jesus, eles eram de qual religião? Do judaísmo. Eles eram hebreus. Eles eram judeus. Não é isso? Aí tem um rabi que pergunta para eles o seguinte: quem dizem os homens que sou eu? E os discípulos dizem: João Batista. Outros, Elias. Outros, alguns dos. Esses discípulos, que como judeus não tinham vontade nenhuma de se misturar com outras etnias, com outras religiões, eles até eram contrários a Jesus, porque Jesus o tempo todo estava se misturando com multidão de gente, com vários tipos de pessoas diferentes. Esses discípulos, que na maioria esmagadora das vezes só andam entre eles ou entre judeus, eles dizem para Jesus o seguinte: olha, o povo acha que o senhor é João Batista, o povo acha que o senhor é Elias, o povo acha que o senhor é qualquer outro dos profetas. João Batista ainda estava vivo? Elias ainda estava vivo? Havia profeta em Israel nessa época? Eles eram judeus reencarnacionistas. Olha que coisa. Eram judeus que acreditavam no seguinte: ó, o senhor é o senhor, mas o senhor na verdade é outra pessoa, que já morreu, mas voltou a viver no senhor. Israel está sob domínio romano. E quando um povo é posto de joelhos diante de uma tirania, quando um povo ele automaticamente é assimilado por outro povo de outra cultura, a moral do povo se abaixa e o povo passa a acreditar em qualquer coisa. Judeu reencarnacionista. Mas essa resposta desses homens trazem ainda uma outra questão. É possível Jesus ser João Batista? Sim ou não? Não porque era Jesus, mas vamos lá. É possível você ser Elias? É possível? É possível você nessa manhã ser algum dos profetas? Também não é possível. Quando você diz que aquela pessoa é a reencarnação, habita nela o espírito, a alma de uma outra pessoa, isso é irreal. Isso não é fato. O que os discípulos estão dizendo para Jesus é que as pessoas, ao olharem para ele, preferem viver ou a fantasia da reencarnação, ou a religião da reencarnação, ou preferem olhar para Jesus e achar que ele é o sonho encarnado, ele é uma mitologia encarnada, ele é o arquétipo de Salvador encarnado, ele é a irrealidade consagrada, coroada, ele é a negação suprema do fato e da realidade. As pessoas olham para Jesus, mas não estão vendo Jesus, elas estão vendo quem? João Batista. Quantas pessoas conviveram com João Batista? Poucas. Nem ele convivia com os outros, vivia no deserto. Quantos da época de Jesus conviveram com Elias? Ninguém. Quando dizem que Jesus é Elias, o que eles estão dizendo? Que Jesus bebe água igual a Elias? Que Jesus come igual a Elias? Que Jesus dorme igual a Elias? Não. Jesus é a encarnação de um sonho, de um profeta que peitou um rei, de um profeta que falou e não choveu, de um profeta que derrotou profetas de outro Deus, de outra divindade. Quem é Jesus para essas pessoas? Ele é um sonho encarnado, ele é o arquétipo mitológico andante. Só não é o próprio Jesus, ele é qualquer outra coisa, mas ele não pode ser ele. E isso acontece conosco muitas vezes, queridos. Muitas vezes. Essa esquizofrenia das pessoas acharem que você não é você, você é outro.
Ou pior ainda, de você achar que você não é você, você é outro. Onde certa vez, ou conversando com o rapaz disse o seguinte, trazendo um problema referente a questões de juventude, o indivíduo disse o seguinte: olha, eu briguei com fulano, mas eu falei com ele, rapaz, eu sou seu Davi, e se eu, como Naamã, não puder ter você como Davi, Naamã? Não, foi Naamã não. Qual que era o nome do novo profeta, hein? Morreu Natã. E se eu, como Natã, não puder ter você na condição de Davi, essa parceria nunca vai dar certo. E eu ouvi e falei, não, peraí, não entendi. Você é fulano, não é isso? Sim, mas na vida dele eu sou Natã. Não, peraí. Natã já morreu. Nós não cremos em reencarnação. Você se chama fulano, não é isso? Sim, e o outro se chama Beltrano, não é isso? Sim, mas ele como líder, ele na verdade é Davi. Não, peraí. Não, ele como líder, ele é ele mesmo, ele não se torna outra pessoa. Ele é ele, você é você. Descola desse negócio, porque senão daqui a pouco tu vai exigir que o camarada traia a mulher dele, que nem Davi traiu. Tu vai exigir que ele tenha um filho fora do casamento, que nem Davi teve. O que é isso? Em qualquer outro lugar do universo, isso se chama problema mental, tá, gente? Mas o crente espiritualiza esse negócio, ainda joga Deus no meio. É o que está acontecendo com Jesus. O Senhor não é o Senhor, só é Elias. O Senhor não é o Senhor, só é Moisés. O Senhor não é o Senhor, só é João Batista. O Senhor não é o Senhor, o Senhor é Abacuque. O Senhor é qualquer um dos outros profetas. A palavra do Senhor diz, verso de número 30, verso de número 29. Então lhes perguntou: mas vocês, meus discípulos, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o... Essa resposta já foi boa, não é isso? Não já? Já, né? Quem é Jesus para Pedro? Ele é real? Não. Ele é o Cristo. Quem é o Cristo para o povo de Israel nesse período? É quem vai libertar Israel das mãos dos seus tiranos, não é isso? Então Jesus falhou. É quem leva Israel novamente ao patamar que Israel tinha no período de Davi, não é isso? Por isso que o Messias é chamado de filho de... E Jesus fez isso? Então Jesus falhou. Sobre a ótica daqueles que achavam que ele era tão somente o Cristo. Por isso que quando Pedro diz para Jesus: tu és o Cristo, Jesus sabe que Pedro dá a mesma resposta que os outros. Ele está partindo da premissa do que não é real, do sonho. O que eu espero de um Cristo, o que eu espero de um Messias, sendo que o Messias, a ideologia, o arquétipo messiânico, por si só, já é um arquétipo, não é real. Verso de número 30. Advertiu-o Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu... Quando alguém dizia: o Senhor é o Filho amado de Deus, Jesus dizia para a pessoa não contar isso para ninguém? Não. O próprio Deus era o alto-falante. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ouçam ele. Mas quando disseram para Jesus: tu és o Cristo, ele não fala isso para ninguém não. E no verso 31 acontece algo que parece estar fora de sintonia com o texto. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem fizesse o quê? Governasse sobre muitas coisas, não é isso? Fizesse o quê? Sofresse pouquinho, só para dar uma de chavada de que era gente, mas na verdade é Deus, não é isso? Sofresse o quê? Ué, gente, mas Cristo, Messias, sofrer? Messias não sofre, Messias é pujante. Que mais? Fosse amado pelos... Fosse o quê? Messias sofrer rejeição? O Cristo sofrer rejeição? Rejeição de quem? Só se for dos romanos, não é isso? Pelos...
pelos presbíteros, pelos anciãos, é isso? Mas só eles. Fosse rejeitado também pelos os medalhões da época, os grandes pregadores. Que isso? E também fosse rejeitado por quem? Pelos acadêmicos da época. Mas depois disso aí começava a escalada do messianismo, não é isso? Conforme Isaías, conforme Jeremias, não? Pelos principais sacerdotes, fosse rejeitado pelos escribas, vírgula, fosse o quê? Messias não morre. Como é que Messias vai morrer? Quem morre é a gente que é ser humano, Messias é Messias. Fosse morto e que depois de quantos dias acontecesse o quê? Ah, mas aí piora tudo, né? Já é difícil encarar um líder, um salvador que passa por tudo isso. E ele ainda diz que depois de morto vai voltar. Alguém já viu alguém voltar à vida? Agora esse indivíduo que a gente achava que era bom, esse indivíduo ficou assim, ó, bilolô de vez. Prova disso, que esse era o pensamento dos discípulos, que no verso 32 a Bíblia diz, e isto ele expunha claramente, mas Pedro, vírgula, chamando o quê? Começou amigo, é muita coragem, né? Tem pessoa que não tem senso, né? Pedro tomar uma reprovação, dar uma reprovação, uma chamada em Jesus de Nazaré, chamando à parte, começou Por quê? Pedro não acertou dizendo que Jesus era o Cristo? Acertou ou não? E por que Jesus por que Pedro reprova o Cristo? Porque esse Cristo, o arquétipo do Messias, ele tem que encarnar o sonho. Mas Jesus sabe que o evangelho só faz sentido quando o seu discípulo parte para a vida com uma premissa. Sabe qual é a premissa que faz o evangelho ter sentido? Você trabalhar com aquilo que é real. A realidade é a ferramenta do evangelho, porque tudo que o evangelho faz é te colocar de volta aquilo que é real. Por isso que o evangelho ensina, bem-aventurado é o pacificador, bem-aventurado é o manso, bem-aventurado vai ser chamado filho de Deus, bem-aventurado é aquele que é perseguido, se tem alguma coisa contra teu irmão, conversa com ele antes de chegar no juiz, quando você for orar, não seja como ímpio. Jesus o tempo todo só trabalha com o que é real. Até em termos de salvação ele trabalha com o que é real. Vinde, por quê? Porque comida é real, e vocês deram de comer para quem tinha fome. Água é real, e vocês deram de beber para quem tinha sede. Roupa é real, e vocês vestiram quem estava nu. O evangelho só trabalha com a realidade. Saiu da realidade, não é mais evangelho. E Jesus, quando ouve os discípulos dizerem, tu és o Messias, o que Jesus faz? O que é a vida real, queridos? A vida real é o seguinte, e aí Jesus ensina para nós, a vida real é sofrimento. Se a vida real é sofrimento, eu vou sofrer também, tá, gente? A vida real é rejeição. E eu serei rejeitado, e não apenas em uma esfera, mas em várias esferas. Serei rejeitado por escribas, serei rejeitado por fariseus, serei rejeitado pelos anciãos. Não é apenas uma casta que não gostará de mim, mas serão várias. A vida real, meus filhos, também tem morte. E se a vida é real, e se a morte é real, não tem escapatória. Eu que sou real, terei que morrer. E a vida real com o Pai, ela também traz milagre. Mas como eu sou o milagreiro em si, eu só posso receber um milagre se em mim não tiver mais poder. Eu só posso ser aquele que recebe se o Pai assim o fizer. Eu não me auto-milagreio, é o Pai que me concede o milagre. Por isso, ressuscitarei só depois de sofrer a morte, porque quem me ressuscitará será o Pai. O evangelho só trabalha com a realidade.
Mas nós, e a cada dia em detrimento desses aparelhos, nós não trabalhamos com a realidade. Você joga um filtro no rosto, já não é mais você, já é outra pessoa, já não é mais real. Você faz um currículo com um monte de nomes que nada tem a ver com o que você faz de fato, mas é bonito, é em inglês, passa batido. Não é real. Quando você procura alguém para namorar, para noivar ou para casar, você enche aquela pessoa de expectativas que são o quê? Irreais, mentirosas. E nós temos cada vez mais a tentação de viver aquilo que não é verdade. E Jesus diz: a vida, ela também traz consigo sofrimento. Vou sofrer muitas coisas. A vida também traz consigo rejeição. Vou ser rejeitado pelos anciãos, sacerdotes e escribas. A vida, por ser vida, ela também traz morte. E depois da morte, por eu ser filho de Deus, serei ressuscitado. Aí vem Pedro e chama Jesus na chincha dizendo o seguinte: o senhor está doido? Está maluco? Quer espantar o povo que está mobilizado? Nós finalmente começamos a ganhar pujança para derrotar os romanos, e o senhor veio com esse papinho de que o senhor vai sofrer, vai ser rejeitado, você ainda vai morrer. Tem condições de falar que o senhor vai morrer? Se os outros ressuscitam, o senhor vai morrer? E peraí, e o senhor ainda diz que depois de 3 dias vai voltar? Vai voltar para quê? Se vivo morreu, vai fazer o que depois de morto? Mas Pedro faz isso na covardia, nos bastidores, chama no cantinho. Aí vem o Evangelho, verso 33. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a quem? E disse o quê? Ué, gente, mas puxa vida, hein? Forte, não é? Mas não é o Messias. Pedro não falou que ele era o Cristo, e ele trata Pedro como se aquilo fosse uma palavra, uma provocação adversária. Arreda Satanás. Por quê? Porque ele estava incorporado? Estava endemoninhado? É isso que o texto diz? Não. Jesus repreende o espírito adversário, por quê? Porque Pedro não estava cogitando das coisas e sim das dois. Para Jesus, qualquer coisa que nos tire o pé do mundo real, já é coisa de homem. Que homem que gosta de viver a ilusão. A humanidade que gosta de viver a fantasia. Você quer ver um exemplo de como isso é fato? Abra sua Bíblia. João, capítulo de número 1. Verso de número 1. Evangelho de João, capítulo 1. Aliás, verso 1, e vamos logo para o verso 14. João 1, versículo 1 e versículo 14. A ferramenta, a base, a estrutura do Evangelho. O Evangelho só faz sentido se o discípulo de Jesus consegue viver aquilo que é real. Não é isso? Perfeito. Será que isso é verdade? Olha o que diz o Evangelho de João. No princípio, leamos, no princípio era o verbo. É real? É real? Você tem um verbo na mão aí para jogar aqui para mim, para eu pegar? É real? É uma ideia, não é isso? Mas ele é real, ele é material, você joga ele aqui para mim? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ele é real, mas você consegue pegar ele pela mão e trazer aqui? E o verbo era quem? Vixe. Aí vem o verso de número 14. E o verbo se fez carne. É o quê? E uma vez que ele era real, o que ele faz? Habitou entre quem? Cheio de
Graça é real? Você joga a graça aqui para eu pegar? Eu tomo 2 litros de graça. Mas ele habitou entre nós cheio de graça e de... Mas eu só reconheço a graça e a verdade quando o verbo, ele toma forma, ele se torna real. E uma vez que ele é real, ele habita não apenas em mim, mas habita entre nós. Então é dar realidade para o conhecimento do Evangelho. Uma vez que o Verbo encarnou, agora eu posso dizer que existe a graça e existe a verdade. O Evangelho só é Evangelho porque o Verbo habitou, e habitou se fazendo carne. A carne é real, habitar é real. O discípulo de Jesus só vai entender que o Evangelho só faz sentido quando ele viveu real. Mas o discípulo de Jesus hoje é viciado em novelinha de TV, de emissora. Aí ele depende de uma novela que faz de Jesus, faz de Russo, faz não sei quem, e ele começa a olhar aqueles personagens com um monte de móvel vindo da Tok Stock, em Gênesis. Aí ele olha aquilo ali e diz, eu estou vivendo isso aí, então nessa hora eu sou Miriam. Eu estou sendo uma Miriam na minha vida. Isso é problema mental. Isso é dissociação da realidade. Isso é esquizofrenia. Isso é transtorno de personalidade. O Evangelho só faz sentido quando você olha as coisas como elas são. E é por isso que Jesus ensina, você diz que eu sou o Cristo, então vou ensinar uma coisa a vocês. Sabe o que é o Cristo? O Cristo é alguém que vive o mundo real, não esse arquétipo de vocês. Logo, se eu vivo o mundo real, o que vai acontecer comigo? Eu vou sofrer, eu vou ser rejeitado, eu vou morrer, e por ação do Pai, eu vou ressuscitar. Meu irmão e minha irmã, talvez você ao longo dos últimos tempos esteja passando por sofrimento enorme. E sabe o que o Evangelho te diz? Isso é real. O Evangelho não é a privação de sofrimentos. Pelo contrário, o Evangelho, ele nos ensina como passar pelos sofrimentos. Evangelho nos ensina como passar por rejeições. Evangelho nos ensina até como morrer. O Evangelho nos ensina como esperar a ressurreição. Mas o Evangelho só faz sentido se for real. As pessoas perguntam o seguinte: mas pastor, eu no meu coração não tenho desejo de perdoar, então vai ser hipócrita, vai ser falso se eu disser que perdoo. Eu te digo, está errado. Você tem que chegar para a pessoa e dizer, está perdoado, e o que eu farei do que resta de sentimento contra você, passa a ser agora problema só meu e de Deus, mas de minha parte você está perdoado. Depois que você faz isso, você percebe como é muito mais fácil reconhecer que você perdoou. Jesus diz, amai-vos uns aos outros. Ele não diz assim, espera sentir assim um desejo no coração. Espera o Espírito Santo ministrar no seu coração um sopro de amor. Não, isso tudo é balelinha. Jesus só diz, ame. Jesus só diz, ore. Jesus só diz, abençoe. Jesus só diz, perdoe. Quando você sai desses imperativos, onde você tem que tomar uma atitude, e você parte para os sofismas, espere receber uma palavra, onde o Espírito Santo sopre no seu interior, e o novo homem sinta-se revestido da graça. Está falando coisa com coisa. Jesus nunca lidou com essas ordens de palavras ou estruturas de pensamento. Jesus foi muito simples. Ame. Acabou. Perdoe. Acabou. Por quê? Porque Jesus parte da premissa que o Evangelho só faz sentido quando ele é vivido no mundo real. Se for vivido no mundo das fantasias, onde o Espírito Santo sopra, e onde eu tenho que esperar o sopro, aí o outro vai esperar o sopro também, e aí o outro vai perceber que Deus falou, que Deus não falou. Querido, Jesus já disse, se Jesus já disse, não há o que esperar.
Perdoar é perdoar, amar é amar, andar é andar, viver é viver, orar é orar, cantar é cantar. É só isso. Existe o Espírito Santo de Deus? Claro, mas ele só se materializa quando você vive o mundo real. Como é bom quando você está em um hospital e uma pessoa chega para você, nem diz que você é da igreja, você não está com Bíblia na mão, nada, mas ela chega para você e diz: você pode fazer uma oração por mim? Você diz: perfeitamente. Como é que ela sabia que você era uma mulher da igreja? Porque isso é verdade, e por ser verdade é real, e por ser real qualquer pessoa bate o olho e diz: é real. Queridos, a palavra do Senhor ainda diz: então, convocando a multidão e juntamente com os discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e... Esse é um versículo chato, né? Tu tão bem, agora tomar a cruz, não quero tomar a cruz nada. E tomar pedrada no meio do trajeto, eu quero nada isso para mim. E Jesus diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, o que vai acontecer? Por quê? É errado nós queremos salvar a nossa vida? Estou vendo um barranco, vou ter que me jogar do barranco. Está pegando fogo, vou me jogar no fogo. É errado você querer salvar a sua vida? Mas por que Jesus disse isso aqui? Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Não já aconteceu de você salvar a sua vida e você conseguiu salvar? Você perdeu? Jesus mentiu? E agora? Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Agora eu entendi. Então, toda vez que eu quero tomar para mim aquilo que é fantasioso, que é sofismático, que é ilação, achando que essa é a minha verdadeira vida, eu vou perder, né? Porque não é real. Essa vida que acha que o outro é uma reencarnação, não é real. Essa vida que quer ensinar a Deus como Deus tem que agir com o seu povo, não é real. Essa vida onde o discípulo chama Jesus num canto e vai ensinar qual é o melhor modelo de messianismo que ele tem que viver para os outros discípulos, não é real. E aí Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, porque vocês acham que viver é dessa forma. É não perceber as coisas como elas são, é rejeitar sofrimento, é simplesmente não acreditar que é normal ser rejeitado, que faz parte da vida, que a morte faz parte da vida, que a ressurreição é uma consequência daqueles que o Pai chamou para si. A vida como vocês querem levar, se vocês quiserem salvar esse estilo de vida aí, vocês todos perderão. Agora, quem perder esta vida por minha causa, e quem quiser perder esta vida pelo Evangelho que eu apresento, esse sim vai salvar a própria vida. Por quê? É óbvio, vai ter cada vez mais os olhos voltados para aquilo que é real e concreto. E à luz do que é real e é concreto, viverá um Evangelho que trabalhará nele todas as questões que compõem o ser humano, à luz da realidade do amor de Deus. A vida que nós perdemos querendo salvar é uma vida inexistente. E a vida que nós conquistamos quando abandonamos as ilusões por amor a Jesus, ao Evangelho, aí sim nós estamos conquistando a vida. E às vezes você pode ser novo, mas quando você faz digressões sobre a vida, dá a impressão que você já está velho. Por quê? Porque você trabalha com a realidade. Sabe qual é a realidade da vida, meu querido? Talvez você não tenha percebido, mas você é uma pessoa ultra inteligente. Você é uma pessoa simpaticíssima, maravilhosa. E talvez você tenha acreditado em alguém que disse o quê? Que você é burro, que você é feio, que você é incapaz. Aí você acreditou. E você não percebe que está vivendo a vida a menor, porque acreditou em uma mentira. Talvez
as pessoas tenham dito para você o seguinte, que você é melhor e maior do que todos. E você está vivendo uma vida infeliz por quê? Porque na realidade as pessoas nem ligam para você, elas só querem seguir suas vidas. Mas você acreditou nessa mentira. E está vivendo uma vida menor, achando incompreendido em casa, se achando incompreendido no trabalho, se achando incompreendido em diversos locais que você normalmente costuma ir. Trabalhe com o que é real, trabalhe com o que é concreto. E o que é real e o que é concreto é a vida. E a vida, Jesus ensina que ela também tem sofrimento, ela também tem rejeições. O fim da vida é a morte, mas o que nos aguarda é a ressurreição. Amém, queridos?